Seguimos para a próxima palestra com o tema Resgate Público e Resgate Privado. Convido ao palco o Coronel Falcone, do Grupamento Águia da Polícia Militar de São Paulo. Bem-vindo, Coronel. Pessoal, bom dia. Falar depois Thomas é um desafio, né? Parabéns. A gente pode, antes de eu começar a falar, fazer um pequeno comentário. Olhar a palestra dele, né, ver aquela situação toda, eu acho que falar, poxa vida, a gente nunca vai chegar lá, né? O resgate aéreo em São Paulo começou em 90, né? Exatamente, mais ou menos por volta de 90, o aéreo 91, 92, um pouquinho depois, né? Realmente no modelo que a gente está, mas vamos colocar em 1990, estamos aí com 27 anos, não é isso? Lá, pelo que eu vi, já 45. Então, daqui, sei lá, vamos colocar 15 anos, a gente chega no modelo da Alemanha? Alguém acredita aqui? Né? Pois é. Mas a gente tem que sonhar, né? E é o que a gente tem tentado fazer aqui. Então, vou tentar falar um pouquinho para vocês do resgate público, né? Como que a gente opera aqui em São Paulo, nesse modelo nosso, e deixar claro aqui que cada modelo de cada estado, principalmente para eles aqui, né, é um modelo diferente, parecido em alguns pontos, né, e bastante diferente em outros, até porque as necessidades, até como falou a capitã Fabiana, aqui a doutora Fabiana, necessidades, por exemplo, de neonatal, coisas que a gente nem tem equipamento neonatal nas nossas aeronaves, né. Por outro lado, temos também as demandas reprimidas nossas, né. Transporte interhospitalar a gente também não faz, né, muito raro. Então, são demandas totalmente diferentes. Não fazemos porque o que a gente faz, que lá equivale a 10% de acidente automobilístico, por exemplo, aqui equivale praticamente 90%. Né? Então, são as realidades diferentes. Então, o objetivo bem rápido, né? Apresentar as principais características das operações aeromédicas desenvolvidas pelo setor público e quais os desafios e oportunidades para o engajamento do setor privado. E aqui eu já adianto a vocês que a gente não é avesso ao engajamento do setor privado com o setor público, né? Ontem teve aquela discussão de quem vai tomar espaço de quem. Como a gente vai ver aqui, pena que não deu para pegar a palestra dele antes para colocar um dos slides dele na minha apresentação, para ver que é só um quinhãozinho daquele lá que ele faz, que é o que a gente realmente faz, que é exatamente aqueles 10%, 12%. É o 100% praticamente que a PM de São Paulo faz, naquele escopo todo do que é possível se fazer com uma aeronave aeromédica. Uma pequena agenda aqui, vou falar um pouquinho da nossa aviação, bem rápido. O contexto, né, contextualizar, a característica da operação e uma conclusão. Vou mostrar um vídeo. Isso foi de 3 anos atrás, mas serve para a gente ver como é que é a operação do resgate em São Paulo. E no contexto geral, né, da operação dos Águias dentro de todas as atividades que a gente apoia. E depois eu vou atualizar esses números para vocês, que já são outros. Com detalhe vermelho, indivíduo com um short roxo. Tá seguindo na rodovia pela contramão. Ele vai passar, ele vai passar. Passou, chefe. Passou, tá aqui. Ele tá parando, tá reduzindo, largou a moto, vai entrar no mato.
não vai perder esse cara não. Vai de lá, cataram. Aeronave para baixo, vai tocar o cesto. Vítima se aproximando do cesto, vítima embarcada no cesto. Aeronave para cima apenas, está restrito, para cima. Velocidade tá boa? Velocidade boa, não existe pêndulo. Tô na posição. Ciente para frente. Locomoção contra baixo Lagoas. Ciente da condição meteorológica. Águia 21 decola por conta e risco por outra. Fugente de risco, Águia 21 táxi, não disparar baixando o jogo. Águia 21 iniciando o táxi. Nossa, que lugarzinho. Não tem retorno, capitão. Melhor ir pra frente aqui. Acho que tem retorno. Olha, tem retorno? Não, pra frente aqui é melhor. Escolha de cauda livre, aeronave para baixo. Aeronave para baixo, aqui é livre à direita. Livre de embarque. Embarcando, família. Para! Tá ruim o negócio, hein? Uma criança de 1 ano queimada, qual a porcentagem? 50% e outra de mais 9 anos. A gente quer embarcar as duas no Águia, solicita HC por urgência. Vamos! Iniciando decolagem na vertical. Solo, a gente já com as duas últimas embarcadas aí, estamos indo pro HC. Situação do tempo aqui na Zona Sul tá muito ruim, muito ruim. Ela tá muito queimada, velho. Muito queimada? Tá saindo fumaça, velho. O que é isso, doutor, saindo fumaça? É que ela queimou demais. Ela mantém caloria dela. A equipe já está na espera. Ciente, final para pouso. Ciente, nave para frente, para a esquerda. Livre desembarque. Livre desembarque. Espera aí, Lindinha. Foi fogo na casa. Não dava pra fazer, porque o cinema tá fechando de lá pra cá. Tá chovendo. Eu vi, Jordão. Boa posição, voo, cabine pronta, cintos afivelados. Cintos afivelados. Essa ocorrência foi trash. Foi essa. Ainda bem que a gente foi. O tempo tava ruim, mas a gente conseguiu. Boa pressão, boa. Parabéns. Parabéns pro senhor que teve a iniciativa de ir aí. Parabéns. Parabéns do Dr. Jorge aí também. Todos aí que colaboraram aí. O que é ser aviador? Ser aviador policial significa utilizar dessa dádiva maravilhosa que é o voo no cumprimento de uma missão de devotamento ao próximo. O sinal da campainha duplo significa uma missão de resgate. Mesmo nos momentos em que nos reunimos para comemorar, nossas atividades não cessam. Vamos, em sinal de respeito, ouvir a saída dessa aeronave para mais uma missão de resgate e que talvez mais uma vida seja salva.
Lembrem-se, além de aviadores, vocês são aviadores policiais, cumprindo nossa missão para que possamos fazer chegar aos necessitados o socorro, como fizeram todos aqueles que nos antecederam. Em nome do comandante, do subcomandante, do chefe da DIFOP, do chefe da ADM. A gente sabe a importância que a gente tem a experiência toda que a gente tem de todos esses anos para passar para o pessoal que está chegando, né? E preparar esse pessoal para substituir a gente, né? O que a gente já vem fazendo há algum tempo. Quando a gente vê isso tudo acontecendo aqui, né? Coisa dando certo, né? Ver os pilotos mais novos aí fazendo a coisa acontecer, então é uma satisfação muito grande pra gente. Busca até logo, vai, aí. Começa o freio. É voar para atender as necessidades das outras pessoas. É isso que é voar para servir. Bom, obrigado. Bom, acho que deu para ver um pouquinho a gama de atividades que o grupamento aéreo, que a Polícia Militar de São Paulo faz. O resgate, então, é um pedaço de toda essa gama, né? Então, só para contextualizar, né? E como que é difícil chegar nesse ponto, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, a Polícia Militar de São Paulo tem 100 mil homens, 100 mil policiais militares, entre homens e mulheres. 600 batalhões e companhias. 2.000 instalações. 2.000 quartéis. O orçamento atual, para esse ano de 2017, girando em torno de 11,5 bilhões de reais. É a maior instituição policial da América Latina. 17 já para 18 mil viaturas, com as aquisições que estão sendo feitas este ano. 450 barcos e 2 navios. E a nossa frota, 27 helicópteros e 4 aviões. Destes 27 helicópteros, 23 esquilos, 23 monoturbinas. Então, o grupamento aéreo, já passando para a nossa aviação. Efetivo nosso, né, criado lá em 15 de agosto de 84. Muito embora a nossa aviação, para quem não conhece a aviação da PM de São Paulo, é de 17 de dezembro de 1913, quando este campo de Marte aqui era todo nosso, né, fomos destruídos, né, durante a Revolução Constitucionalista. Nossos hangares foram bombardeados pelas forças, pelos militares na época, né, pelo Exército, no caso. E aí a nossa aviação acabou naquela época e ressurgiu nesse ano aí de 1984 com a aquisição de um esquilo para a Polícia Militar de São Paulo. Hoje nós somos 460 policiais militares no estado inteiro. 103, hoje 103 pilotos com mais alguns em formação, arredondando aí para 110. 31 aeronaves, então, 23 esquilos, como eu falei. Temos um EC-135, que não é nosso, né? É da Secretaria de Transportes, para uso exclusivo do governador. E um Agusta, que é da Secretaria do Meio Ambiente, que é só para policiamento do meio ambiente, é só para atividades de proteção da APA Marinha. 13 hangares espalhados pelo estado. São 3 aqui no Campo de Marte, um exclusivo para manutenção e escola de aviação, e os outros 10 espalhados nas regiões administrativas do estado. E hoje, nossas horas atuais aí girando em torno de 130 mil horas, desde agosto de 84. Nosso ambiente de operação, então, só para contextualizar, Thomas e os Setes, São Paulo é esse pedacinho aqui do Brasil, né?
Esse é o estado de São Paulo, comparando ao tamanho do Brasil. Então, São Paulo, dividido em regiões administrativas, cada uma é uma cor. Então, cada região dessa, temos um hangar tomando conta deste espaço, dessa área territorial. De maneira que o estado de São Paulo tem um total de 248 mil quilômetros quadrados, só para ter ideia, né, do tamanho. 545 cidades, 645 municípios, né? 42 milhões de habitantes no estado. 50% disso na capital e região metropolitana. 3 milhões de imigrantes. 70 nacionalidades vivendo aqui no estado. É o maior centro de negócios da América Latina. Então, só para ter uma ideia do que é. Só o PIB do estado de São Paulo corresponde a mais de 30% do PIB nacional. 800 bilhões. Aí eu pergunto, podemos sonhar com aquele número que estamos pensando que seria o ideal de aeronaves de resgate para daqui, vamos colocar 20 anos? Esse é o PIB maior do que inúmeros países no mundo. A nossa taxa de homicídios, conseguimos este mês aqui que passou, a menor taxa da história do estado de São Paulo. A ONU recomenda, né, como índice de referência, assim como nós vimos na palestra de ontem, um helicóptero para cada 1 milhão de habitantes, né, de resgate. A ONU recomenda aqui, no máximo, 11 homicídios para grupo de 100 mil habitantes. Nós estamos aqui com 7,9 para grupo de 100 mil habitantes. Esse é o dado que a imprensa não mostra. Porque o que interessa é o dado da insegurança. Tá certo? Da sensação de insegurança. Isso é o que a gente tem em termos de polícia. Tá certo? No final, vou mostrar o de resgate. Então, as nossas bases nesse estado, só para ver o nosso ambiente de operação, está dividido dessa maneira. Então, se a gente comparar, por exemplo, o estado de São Paulo com a Alemanha, estamos bem distribuídos no terreno. Só que esses helicópteros aqui, eles são, dessas 10 bases, Campinas, Piracicaba, Araçatuba, Prudente, que é mais longe, Bauru, etc. São aeronaves de polícia. Podem ser montadas multimissão? Podem. Só que ontem nós já vimos aqui, então, inclusive o pessoal do Ceará falando aqui, que o pessoal não quer mais voar no esquilo. Porque quando o médico voa no esquilo, vai para a ocorrência e coloca a vítima no sentido transversal da aeronave, aqui na base de Presidente Prudente, por exemplo, e tem que levar para um outro centro que demora 1 hora de voo, ele vai 1 hora de voo assim, ó. E o enfermeiro também, tendo que fazer procedimento na vítima. Como é que isso é possível? Então, gente, esse modelo que nós criamos aqui, lá no início, é um modelo que funcionou até agora. É um modelo que funcionou numa capital e numa região metropolitana, cujos voos você vai no máximo a 10 minutos do campo de Marte. Cujos voos você vai no máximo a 10 minutos de onde você pousa em algum lugar para o hospital de referência. Então a gente aceita esse risco. E eu, como comandante da aviação da PM e responsável direto pela segurança de voo, eu aceito esse risco. Só que não dá mais para aceitar esse risco fazendo outros tipos de atividade. Não dá para aceitar esse risco deixando o médico e o enfermeiro agachado, preso apenas no rabo de macaco, certo? E experimentar um acidente no traslado dessa aeronave, por exemplo, de Sumaré para Campinas, que é perto. Não dá para aceitar esse risco com a aeronave voando à noite, um esquilo, monoturbina. Então, esse é o nosso desafio. O que a gente tem hoje de resgate no estado? Nós temos isso aqui, ó. Igualzinho à Alemanha. Esses círculos vermelhos são círculos de 30 minutos.
Isso, gente, é o que nós temos no papel. Eu estou sendo bem claro e transparente. Acho que eu posso sê-lo, porque daqui 30 dias eu estou aposentando. Dessas 3 aeronaves dedicadas, exclusivas para o resgate, que é o nosso plano, que é o que tem no papel, 2 delas, que é o Águia 22 e o Águia 23, foram comprados há 2 anos pela Secretaria da Saúde, com o objetivo de deixar esta aeronave exclusiva para o resgate em São José e Campinas. Então, aqui, ó, aqui em São José, essa região, e aqui é a região de Campinas. O que a gente tem realmente todo dia disponível para o resgate é essa daqui, ó, para atender a capital, que é esse pedacinho. Ó, o tremendo é coisa de velho, tá? E aqui é a região metropolitana. E com um problema sério que nós temos aqui nesse espaço. Isso aqui é uma serra, é a Serra do Mar. Então estamos aqui a 2.600, desculpa. Estamos aqui a 2.600, 2.700 pés, e tudo aqui no litoral é ao nível do mar. Temos uma serra que normalmente não tem como passar com uma aeronave em condições visuais. A não ser que faça procedimento ninja. Certo? O que às vezes fazemos. Ou fazíamos. Ou somos obrigados a fazer. Aí são as pressões que a gente sofre, como o piloto e a tripulação toda. Essas outras 2 aqui de São José e Campinas teriam que estar lá, operando o resgate, exclusivo resgate. Só qual que é a situação hoje? Que eu vou mostrar lá na frente. Temos uma frota envelhecida. Tenho postos de trabalho em número tal que eu não tenho as aeronaves suficientes para cobrir todos esses postos. Então, sou obrigado nesses 2 locais a operar com a aeronave multimissão. Ela opera de uma maneira híbrida, policial e resgate. Então, a hora que eu tenho que fazer o resgate, monta ela correndo o resgate, naquilo que dá, e sai voando, para atender o resgate naquela região. Ninguém precisa ser muito inteligente aqui para saber que isto não funciona bem. E eu impeço, inclusive, a área territorial lá que precisa do helicóptero de polícia para atender uma demanda, por exemplo, de 2, 3 dias uma operação em outro local, eu não posso fazer. Eu sou obrigado a mandar uma aeronave de São Paulo para fazer isso. E eu nem sempre tenho. Esse é o estado de São Paulo, com um PIB de 800 bilhões. Certo? O sistema de resgate nosso hoje é composto por um tripé. Esse desenho aqui é o triângulo do resgate, né? Bonito. Que foi concebido com esse triângulo aqui. O GRAU, Grupo de Resgate e Atendimento de Urgência, que na sua origem chamava SAMU, cujo nome foi apropriado pelo governo federal, na época que se federalizou o serviço, né, para os municípios, na realidade. Eles tiveram que mudar de nome. O Corpo de Bombeiros e o Grupamento Aéreo, que ambos pertencem à Polícia Militar do Estado de São Paulo. E que ambos pertencem à Secretaria da Segurança Pública. E o GRAU à Secretaria da Saúde. Foi feita uma resolução, que este ano nós assinamos a nova resolução, de contrapartidas entre os órgãos, que envolve treinamento, compra de material, equipamento, etc., viatura para o bombeiro, etc. E o serviço está funcionando dessa maneira. Agora a pergunta, cabe mais alguém? Isso é uma questão para ser discutida. Ninguém consegue fazer algo com resultado diferente fazendo a coisa do mesmo jeito. Isso é básico. Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que mudar o processo. Eu tenho que olhar para meus paradigmas e ter coragem de discutir os paradigmas, sem paixão. A gente tem que abrir o coração e abrir a mente para novas soluções, porque o nosso problema é, como eles disseram,
é o nosso usuário final, que é o que está precisando realmente do socorro. Da onde vai vir o recurso? Isso é outra pergunta. Isso é uma coisa para ver lá na frente. Se é feito um consórcio, se é feito um convênio, se paga pelo serviço feito, etc. E nesse ponto de interrogação aqui, opa, eu só sei mexer em botão de helicóptero. Nesse ponto de interrogação aqui, eu estou colocando aqui, na minha ideia, o serviço privado. Como participante desse processo. Só para ter ideia, hoje, esse é o total de horas voadas, apenas um resgate, tá? Desde que a gente computa essas horas. Então ali está errado, Ademir, não é 93, é 90, né? O ano. Tá. Voamos até hoje pouco mais de 10 mil horas de voo, só com aquele helicóptero de resgate. Só com ele, só na capital e região metropolitana, a princípio. Que corresponde ao pouco menos de 8% do total voado pelo grupamento aéreo hoje. Certo? E fizemos mais de 44 mil missões, que correspondem a um pouco mais, aproximadamente 16% do total de missões. Da onde rapidamente a gente consegue deduzir o seguinte, que a missão de resgate, ela é rápida. Eu consigo, com 1 hora de voo, fazer 2 missões de resgate. Aproximadamente, por esses números. Certo? Com esse percentual aqui de missões. Isso é o que a gente faz hoje. O nosso escopo aqui, ó. Então o resgate, que é chamado de resgate mesmo, como disse o Dr. Jorge, que quase chorou ali no filme, né, Jorge? Com as crianças queimadas. O resgate corresponde a hoje a mais de 80% do que a gente faz. Mas a gente tem também a remoção, que é o transporte interhospitalar. Corresponde a 13%. E atualmente estamos com índice de 4% de transporte de órgãos, que é algo que eu não vi ninguém falando. Eu não prestei atenção. Né? É uma coisa que está em crescimento aqui no Brasil, uma coisa que temos muita necessidade. Vimos ontem o delegado Tavares falando que faz bastante, inclusive com avião. A gente também usa nossos aviões o nosso avião também para fazer transporte de órgãos. É uma coisa muito importante. Temos aqui o pessoal, não sei se está aqui hoje, mas estavam ontem aí, também que está tentando fazer uma ONG a respeito disso. Né? Está ali atrás, uma UCIP, né? Desculpe. Né? Ideias que já existem na Europa, né? E estão tentando trazer para cá, na parte de transporte de órgãos. Quando que o AG é acionado? Então, como já foi falado aqui, eu vou passar um pouco mais rápido. O helicóptero, então, faz parte integrante, né, do sistema de resgate, complementa, então, a atuação da unidade de suporte avançado terrestre, da ambulância. Quando que ele é pedido, então? Quais os critérios? Congestionamento, inundação, locais de difícil acesso e grandes distâncias. E o período noturno? A gente também é acionado. Policial baleado em Parelheiros, Zona Sul. 2 horas da manhã. Eu não tenho aeronave para atender. Pior, normalmente no local de difícil acesso. No meio de uma favela, no meio do morro. Cheio de fio. À noite. Perto da represa. Na beira da Serra do Mar. Totalmente cavoque, né? Normalmente. Não é? Claro que não. Não tem como atender. Não temos hoje como fazer isso. É uma deficiência nossa. Regulamentação. O Galesso vai falar mais tarde. Ele seria antes de mim, mas eu pulei à frente do Galesso. Temos essa básica regulamentação a RBAC, né? A RBH 91, subparte K. E a IC
2714 e vários acordos operacionais com os aeroportos, com os órgãos de controle. Coisa nova saindo, tanto da ANAC como do DCEA. E também, não coloquei aqui, também do Ministério da Saúde. Os marcos regulatórios, as concessões, etc. Isso tudo está sendo discutido, e eu ando muito preocupado com isso. Não vou me deter na regulação, porque ele vai falar depois. Ameaças e fraquezas aí para o nosso sistema de resgate aqui. Então, estou falando aqui do sistema público agora, né? E que o privado precisa ter em mente e abrir as ideias aí para ver o que vai se esperar pela frente. Área não preparada para operação. Normalmente é aí que você pousa, né? Infraestrutura deficiente. Variações de meteorologia, normalmente. Voo a baixa altura. Então vamos explorar rapidinho, bem rápido, cada coisa dessa. Área não preparada para operação. Diferente da Alemanha, que pelo que eu entendi, a cada 300 metros ele consegue achar um local de pouso perto do acidente. Foi isso, né? Mais ou menos. A nossa realidade aqui ela é bem diferente. Para quem voa em São Paulo sabe que não dá. Não tem como pousar em todo lugar, né? Então nós temos pouquíssimas áreas livres num centro conurbado como é São Paulo e a região metropolitana. Obstáculos diversos. Aqui não tem aquela lei que manda passar fio por baixo da rua. Só existe em lugar chique. Aí o pessoal paga para passar o fio embaixo da rua, porque fica bonito. Mas nunca pensaram nesses fios aí por baixo da rua, que é por questão de segurança. Vai pousar um helicóptero aqui? Nunca. A cidade não foi pensada para isso. E nem está sendo pensada para isso. Dimensões. Falou lá que ele pousa em qualquer lugar que seja o dobro do tamanho do rotor. Não é isso? Aqui é mais ou menos o que a gente faz também como padrão, a gente. Dimensão de mais ou menos aí 20 por 25. Para o nosso caso do esquilo, e seria também para o caso do EC, do 135. Possibilidade, então, de projeção de objetos e materiais. Gente, não é incomum o águia pousar e derrubar as coisas. Aí tem que fazer uma análise de quem está pousando, o que é o bem maior. E se aquilo vai valer a pena ou não. Eu já tive uma situação pousando num banco, no estacionamento de um banco, para pegar um infartado, caso clínico. Mas era de urgência, que ele chama de emergência primária. E a hora que eu estava efetuando o pouso, eu derrubei o muro com o vento do helicóptero. Porque no vizinho, que era um lava-rápido, a pessoa estava lá, o pedreiro, tirando o arrimo do muro, porque ele ia exatamente derrubar o muro, para fazer outro. Mas a tripulação não viu e eu também não. E o muro caiu em cima dele. Adivinha quem foi que eu socorri? Ele acabou sendo a vítima mais grave que eu criei, a vítima. Esse é o risco da operação de resgate. Então, se você não estiver preparado para isso, a estrutura toda funcionando junto com você, fica complicado de fazer o serviço. Veja que nós estamos falando da Alemanha. Solo inadequado, de várias situações. Inclinação, resistência, suspensão de poeira. Olha essa foto. É normal isso acontecer aqui. Você entra, instrumento, na hora do pouso. Já tivemos 2 incidentes graves com águia, de entortar a cauda, de bater porrado no chão e acabou. Acabou a ocorrência, acabou o helicóptero. Isolamento da área. Eu preciso pousar, só que eu não sei como é que é na Alemanha, me desculpa. Mas aqui, onde você pousa com o helicóptero, enche de gente. Vem todo mundo em cima do helicóptero. Criança, gato, cachorro, cavalo, vem tudo. Querendo tirar selfie. Isso foi ontem, na Zona Leste, perto da casa do Major Ademir. Isso é um pouso para um resgate.
típico nosso. Aliás, está decolando agora, né? O pessoal só sai de perto quando começa o vento, aí sai correndo. Aí é atropelado, né? Fácil, né? E aqui um pequeno comentário. Isso que é feito pelo pessoal do Águia, qualquer um pode fazer. Basta treinar. Treinamento simples, procedimento. Qualquer um faz. Desculpa as mulheres que eu vou falar, mas piloto do Águia não tem 3 bolas. É tudo igual. É questão de procedimento e treinamento, só isso. Tinha um coronel nosso, comandante Otacílio, coronel Otacílio, falava que se ensinar, até macaco voa. Não foi para a Lua? O problema é aqui, ó. O processo decisório. Esse que é o meu, por isso eu fiz a pergunta para ele. Às vezes não da certo. Vamos ver essa ocorrência aquí. En estado grave pero sin riesgo vital se encuentra el piloto del helicóptero de Carabineros que sufrió un impresionante accidente cuando operaba para rescatar a los heridos de un choque en plena Gran Avenida aquí en la ciudad de Santiago. La aeronave se desintegró después de que un carro de bomberos que se dirigía a la misma emergencia chocara una de sus aspas traseras. La hélice, tenga cuidado. El pánico se apoderó de transeúntes, policías y bomberos cuando este helicóptero comenzó a disparar y terminó desintegrado en medio de la Gran Avenida. Gritos desesperados llamando a buscar refugio ante la inminente explosión de la aeronave. Aterriza y no sé, en 30 segundos empieza a darse vuelta así un trompo hasta que explotó. El helicóptero empieza a dar vueltas, topa lo que es el carro de carabineros que estaba al lado del helicóptero y quedó básicamente la embarrada, todos empezamos a correr, se cortó la luz. El desencadenante fue un accidente de tránsito que se había producido minutos antes. Este furgón de carabineros de la 12ª Comisaría de San Miguel fue colisionado por un conductor ebrio en el paradero 14 de la Gran Avenida. 3 funcionarios resultaron heridos y era imperioso su traslado al hospital institucional. Esa misión debía concretar el helicóptero de la policía cuando se posó en medio de la vía. De pronto apareció un carro de bomberos que iba a colaborar en la emergencia y pasó a llevar las aspas traseras de la aeronave. El helicóptero se desestabilizó, comenzó a dar violentos giros con su piloto, el capitán Mario Esperidión Sánchez, en su interior. La misma hélice cortó los cables del alumbrado público y luego una descarga eléctrica, corte de luz y la aeronave se desintegró. El carro bomba pasa próximo al helicóptero y lo impacta, al parecer en una de las aspas, y lo que significa lamentablemente la destrucción de la aeronave y también la lesión del piloto. El helicóptero estaba antes de la llegada de bomberos al lugar. El helicóptero estaba posado. Cuando llega bomberos y transita frente al helicóptero, su tránsito es autorizado por personal de carabineros que estaba en el lugar. Carabineros investiga las causas de este accidente, pero por protocolo, ¿cuál es la distancia que se debe mantener cuando opera un helicóptero en una emergencia? Si tomamos la diferencia de distancia entre el helicóptero y el perímetro donde deben estar las personas, incluidos vehículos de emergencia, en la zona de aterrizaje, estamos hablando de una distancia de aproximadamente 90 metros. El piloto Mario Esperidión continúa grave pero sin riesgo vital. Los otros 3 funcionarios heridos son el teniente Fernando Correa, el carabinero Fernando Muñoz y la cabo primero Celia Ponce, todos ellos con lesiones de diversa consideración. En tanto, el Tribunal de Garantía decidió dejar en libertad a Mario Moraga Lara, el conductor que guiaba ebrio y que chocó a una patrullera policial en la Gran Avenida, dando origen a la cadena de sucesos que concluyó con esta escena. Esse foi o resultado.
Por que eu mostrei isso para vocês? Porque é protocolo. Aí foi o carabineiro do Chile, mas pode ser qualquer um posando. Veja que não foi um esquilo, foi um EC, um 35, um H135, à noite. Pouso noturno, na rua. Não há problema. Mas o bombeiro não estava coordenado, integrado à cena. Então a gente tem que lembrar que, independente de quem são os atores numa cena de resgate, se é o SAMU, se é o GRAU, se é o grupamento aéreo, se é o bombeiro, se é a PM, ou se é uma aeronave civil, eles têm que estar integrados, falando na mesma linguagem, usando os mesmos protocolos. E é isso que me preocupa. O que sempre me preocupou nos 26 anos que eu estou no grupamento aéreo, 35 anos na polícia, de deixar uma coisa que é originalmente pública para o privado. É a questão de segurança somente. Nada que não possa ser feito. Estou sendo bem claro. Mas não dá para abrir totalmente de uma vez. Então, ontem isso foi bastante discutido aqui. Esses processos todos têm que ser estreitados, conversados, discutidos, regulados. Certo? Qual seria, então, o primeiro grande desafio para o resgate aeromédico privado? É a integração e comunicação com demais órgãos envolvidos e presentes no teatro de operação. Esse é o primeiro e, para mim, um obstáculo enorme, mas que dá para vencer. E aí a gente tem voo a baixa altura. Não é normal, no mundo privado, se voar a baixa altura, entre aspas, tá? Então, o voo a baixa altura tem suas características, né? Tem os seus problemas. Por exemplo, fios. São Paulo tem muito fio. Fio onde você não vê e todos não estão demarcados, com aquelas bolas laranjas. Muito lugar que não tem. Pássaros. Aeronaves, outras aeronaves, né? Drones. Maior risco nosso hoje, a expansão dos drones. Né? Linha de pipa. Como é que traduz linha de pipa para o inglês, hein? Porque isso é uma coisa tipicamente brasileira. Não é? E a gente dá risada aqui, mas as duas únicas vítimas fatais do grupamento aéreo na nossa história, elas foram fazendo um maguari na cidade de Indaiatuba, né? Maguari, penduradas no maguari, foram cortadas por uma linha de pipa e caíram. Foram as duas únicas vítimas fatais nossas. Então é perigosa a linha de pipa. Mas é algo que lá na Europa eu não sei se tem. Eu imagino que não. Talvez na China. Certo? Que é de onde veio a pipa, né? Meteorologia, outra questão. Se pensar, a gente só opera a condição visual, porque nós não temos aeronave para operar de outro jeito. Agora, a gente entra em condição IMC? Por vezes, sim. Inadvertidamente. E aí é que é a importância do simulador de voo que a gente faz lá na CAI, do esquilo. A gente treina, não é que é para treinar para entrar na situação. Não, a gente treina porque se entrar, o que eu faço? Para viver. Porque para quem fez, sabe que, para quem não tem experiência de voo por instrumento, não dura um minuto sem desorientar. Para quem voa esquilo, baixa altura e que nunca entrou numa situação dessa. São Paulo, principalmente, tem variações repentinas de meteorologia. Você decola de Marte aqui tudo azul e chega lá na Zona Sul, está tudo fechado. Imprevisibilidade do que vai acontecer. Então, se você não está integrado com os meios, você não consegue tomar as suas decisões e fazer o processo decisório chegar numa solução. E aí você fica com uma pressão para resolver o problema. Você está com uma vítima a bordo, tem que levar para um centro de trauma e não consegue. E para ajudar a nossa rede hospitalar, nós vamos ver na sequência aqui, é enorme. E você fica com aquela vítima dentro do helicóptero, com vontade de levá-la para sua casa.
A nossa operação é de aeródromo controlado. Então também eu não posso decolar e pousar a hora que eu quiser. Eu tenho um teto operacional. Aquela coisa conta e risco do piloto não existe mais. Então as limitações que ele não tem lá, nós temos aqui ainda de legislação. Precisa discutir isso. Isso eu estou falando como órgão público. E como órgão privado. Entendeu? Pior. Que eu ainda tenho as autorizações aí para sair fora de alguma coisa da legislação, que eu posso fazer, voar abaixo dos mínimos, etc. Infraestrutura. Temos poucos hospitais com heliponto. E é engraçado, né? São Paulo, se não me engano, né, se eu não estou desatualizado, é a cidade do mundo onde tem o maior número de helipontos. Chegamos a ter 250 helipontos cadastrados no município de São Paulo. Só que não temos hospitais com helipontos. Começa por aí a nossa vocação para fazer resgate, né? Da cidade. E os hospitais que tem heliponto, tem pouca vaga para trauma. Essa é outra deficiência nossa. Campinas, onde temos um helicóptero de resgate. Não tem heliponto público em hospital. Não tem. São José dos Campos, idem. São Paulo. Não temos, por incrível que pareça, um hospital de referência para queimados, que tem vários todo dia, para pousar. Tem que pousar na rua, com a vítima. Santa Casa, a ANAC proibiu. Lá tinha um heliponto com elevador, proibiu. Jabaquara, a gente proibiu. Condição ruim, final de aeroporto, derrubou uma creche lá uma vez, lá, problema, não dá para pousar mais. Santa Marcelina, as freiras interditaram o heliponto. Estão há 2 anos fazendo obra lá. Maravilhoso o heliponto, mas não dá para pousar. Por que isso? Porque custa caro uma vítima de resgate. Custa caro um dia de UTI. Então é melhor deixar a UTI reservada para o particular. Eu estou sendo bem claro, eu posso hoje. Manda aqui, está aqui do lado. Não sei porque o elevador está sempre quebrado. Fantástico lá também, mas não dá para usar. Ferraz e Vasconcelos. Está interditado para a ANAC também, não tem plano de proteção de zona de aeródromo. Coisa simples de fazer. O que acontece? Saturo Hospital das Clínicas e saturo Hospital Mário Covas. Aí chego naquela situação da vítima dentro da aeronave e não sei para onde levar. O HC fala, não tenho vaga, outro não tenho vaga, o que eu faço? Aí entra a regulação. Agora, como regular? Quando você tem 37 postos de serviço para regular, com aeronave e mais, sei lá, 80 ambulâncias, fica mais fácil de fazer. Agora, quando você tem só um helicóptero, você regula de que jeito? É só aquele. Tenho 2 USAs funcionando e um helicóptero. 2 unidades de suporte avançado terrestre e um helicóptero. Eu vou regular de que jeito? Que raio de regulação é essa? Só para ter ideia, dos locais de pouso homologados que a gente pousa, esse em azul aqui é o HC. Mais de 50% dos nossos pousos no HC. O em roxo é o Mário Covas. Alguém vai perguntar, e o vermelho, né? O vermelho é o Palácio dos Bandeirantes. Tá? Eu não preciso falar quem é que pousa lá, né? Só para ter uma ideia, aí eu roubei o slide do Roberto. Cadê o Roberto? Está ali o Roberto, da Safran. Obrigado, Roberto. Aqui uma pequena comparação. Se a gente pegar aqui Ceará, São Paulo e Paraná, a população equivale à população da França, mais ou menos. E a área, mais ou menos a área da França. Um pouquinho menos até. Só que aqui, ó, o que acontece? Só para ter uma ideia o que é a nossa demanda. Reprimida. Eu tenho 39 motores voando, independente de que aeronave que seja. E lá eu tenho só na França 285. Tudo bem, lá só voa biturbina, divide por 2. Será que eu tenho mercado aqui para isso ou não?
vou passar para as considerações finais. Tenho mais 15 minutinhos. Algumas informações que eu coloquei de ontem para hoje, para poder fazer um contraponto aí com alguns dados que foram passados ontem. Idade da nossa frota. 60% da frota da PM tem mais de 20 anos. Eu tenho 2 aeronaves, inclusive, com mais de 30. Uma delas é o primeiro esquilo fabricado no Brasil. Aliás, o segundo, né? Porque o primeiro acho que caiu, sei lá o que aconteceu. O Hotel Lima Bravo, né? Que está com a gente. É de 1978. Ele baixou agora, mês passado. Não sei se definitivamente ou não, porque eu não decidi o que eu vou fazer ainda. Eu vou deixar a bola para o Paulo. Coronel Paulo, que é o próximo comandante nosso. Por quê? Tecnologia. Como é que eu faço para atualizar uma aeronave modelo B para continuar usando ela no resgate, por exemplo? Para colocar o FLIR, olho de águia e os equipamentos aviônicos novos, não dá mais para fazer nada com ela. Não tem peça mais da aeronave. Ô Mauro, quando ela terminou? Quando foi a última vez que fabricou o modelo B? (85? Né? É isso que nós temos. A outra é o Águia Uno, que é um BA, modelo BA, um AS350BA. Também, mesma coisa. Ele estava pronto para retrofitar para B2, nós paramos. Não dá mais. Estamos com as 2 aeronaves lá. Investimento aí em torno de uns 7 milhões para colocar para voar. Vale a pena? Então, daquelas 23 aeronaves que eu tenho esquilo, eu só tenho 21. Então, aquelas 2, ô Jorge, que a Secretaria da Saúde comprou, essas outras 2 saíram fora. Eu estou com a mesma carga de aeronaves que eu tinha antes. Certo? Aeronaves policiais. Então, eu tenho exclusivamente para voo policial 18 aeronaves. Tirando essas 2, né? E tirando as 2 de resgate, o que equivale para uma aeronave para cada 2,5 milhões de habitantes. Isso é São Paulo, hein? E que no número que eles passaram ontem, para converter para a mesma unidade de medida, vamos dizer assim, 0,4 aeronaves para cada 1 milhão de habitantes. Policial. Policial. E aeromédicas? Considerando que eu consiga colocar as 3 aeronaves, como está previsto, certo? São José, Campinas e São Paulo, eu tenho 3 aeronaves para cada, aliás, uma aeronave para cada 14 milhões de habitantes. Monoturbina. Apenas diurno. Ou seja, 0,07, ou seja, menos que 0,1 aeronave para cada 1 milhão de habitantes. Então a gente tem muito campo para crescer nessa área. Vocês não concordam? Certo? Aí eu pergunto, o Estado tem condição de chegar nesse número? Sozinho? Tem que investir muito, né? Se a gente quiser chegar lá mais rápido, vai precisar da participação de mais entes, de mais atores nesse processo. Essa é a minha ideia. Crescimento da frota. Ele falou um número aqui interessante. Ele tem 37 postos de trabalho e 55 aeronaves. Não é isso? A gente tem mais ou menos essa conta também, que bate com a nossa conta. O que nos dá até um fundo científico para poder ter como benchmarking. A nossa conta é essa. Para cada 3 postos de trabalho, eu preciso de 3 aeronaves. Né? Aliás, para cada 3 postos de trabalho, eu preciso de 5 aeronaves. Então, a necessidade atual hoje, para manter o que eu já tenho, faltou um S ali, desculpa, né? Eu precisava de pelo menos 30. Agora eu quero crescer, eu quero colocar aeronave de resgate no interior, por exemplo. Eu tenho que comprar mais. Então, esse número cresce muito. Aí o pessoal, meu Deus, como é que faz? Aí, de novo, eu pergunto, o Estado consegue fazer isso sozinho? Rápido. E aqui uma curiosidade. Disponibilidade da nossa frota. Falou-se bastante aqui. É uma discussão que tem muito aqui. O esquilo, o H135, que no caso mais barato, ou o 145. Né?
Eu vou falar da experiência que a gente tem, que temos um 35 e temos uma frota de esquilo. A nossa frota de esquilo hoje, historicamente, até porque vai ficando velha, e a gente faz milagre, chega a 65% de disponibilidade. É isso, Moisés? Moisés é o chefe de manutenção. E a gente assinou agora, 6, 7 meses atrás, o SBH com a Safran, para poder manter isso daqui. Estamos já olhando o outro produto da Elibras lá para poder, né, o AgeCare, para poder chegar um pouquinho, para poder segurar essa frota velha. Porque frota nova, gente, é fácil. E aí, talvez, o mercado privado tenha mais facilidade do que a gente. Minha visão. Já o EC135, gente, que nós só temos um. E aí, parabéns para os alemães pelo programa de manutenção dessa aeronave. Ele fica 95% ou mais do tempo disponível. Eu tentei, gente, colocar ele no resgate, mas não consegui. Estou indo embora com essa frustração de ter visto ele lá com o logo do resgate, lá operando no resgate. Não consegui fazer isso. Acho que todo mundo viu aqui o quanto é importante esse tipo de aeronave para o resgate. Né? Hoje ele é só de uso do governador. E ele quer vender. Orçamento anual nosso. Eu posso falar. Orçamento desse ano para o grupamento aéreo, para fazer tudo isso, 12 milhões e meio. Estou falando só de manutenção. Né? Seguro, só de manutenção. Tem mais 4 milhões de seguro, que era para ser 11, e a gente conseguiu reduzir, não sei se tem alguém da Mafra aqui, que é um dos patrocinadores, né? Mas uma das coisas foi realmente o simulador de voo, viu? Para o esquilo. Um dos itens que fez reduzir bastante o nosso valor de seguro. Reduziu de 11 para 4,5 seguro da frota. De modo que nós temos hoje, para voar 6.500 horas, aí um custo médio da hora menor do que R$2.000 a hora. E eu vou falar para vocês, alguém tem noção de quanto que é o custo do nosso EC, o 35 hoje, a hora de voo? Moisés? Não. Tá? Desafios e oportunidades. Então, acompanhar a demanda, crescimento da população. Porque quando nós começamos lá em 90, a população era totalmente diferente dessa daqui. Ela tem crescido e a gente não tem acompanhado. Precisamos de ajuda. Melhoria da infraestrutura. Não adianta a gente ficar discutindo aeromédico aqui se não discutir com o setor governamental. Precisa fazer hospital. Precisa contratar médico. Precisa contratar enfermeiro. Precisa investir em equipamento. Eu estou com a vítima no helicóptero, não sei para onde levar. Não tem onde levar. Né? Precisa fazer ele ponto no hospital. Precisa ter lei que regule isso. Obrigando a fazer. Porque aqui no Brasil, se não obrigar, não faz. Precisamos definir uma aeronave adequada. A gente até já definiu. No nosso caso aqui, como a gente pode operar a monoturbina aqui, nós definimos aqui com um modelo básico, vamos dizer assim, comparando com o seu, né, seria o H130. E no mais avançado, o H135 ou o H145. Né? Um modelo mais barato. Expandir o resgate para o interior é um desafio nosso. Agora aqui, gente, é que eu posso usar as concessionárias, por exemplo, para me ajudar. Isso é uma coisa que tem me preocupado demais. Eu saio com um helicóptero de resgate aqui da cidade de São Paulo para atender na rodovia Castelo Branco, por exemplo, ou na Dutra, porque acionam a gente. Vítima ali grave, várias vítimas, chamam a Águia. A gente vai. Não posso negar socorro. Agora, qual a contrapartida da concessionária com a gente? Nenhuma, sabe por quê? Tem várias desculpas aí para esse assunto. A primeira lá é que a concessionária não é obrigada a fazer. Tem uma tal portaria 2048, que citaram ontem aqui, que tem lá uma série de coisas regulando lá o que tem que fazer. Porque o que se pensa aqui não é no socorrer a vítima, é no gasto que se tem na operação. Alguém fiscaliza isso? Alguém controla? Tem gente controlando. Só que cadê a legislação que embasa isso para quem fiscaliza poder falar, meu,
Está aqui, ó. A regulamentação é falha. Onde que está escrito, de acordo com o VDM da estrada, tem que ter tantos médicos por, sei lá, o qual tempo dentro da Golden Hour que eu tenho que seguir aquilo lá, aquela tabela da Golden Hour que o Sérgio mostrou ontem. Alguém cobra isso? A população cobra. Não, porque ver o Corinthians... desculpa, Paulo, fala do Corinthians, mas ver o Corinthians ganhar na televisão é muito mais importante. Então ninguém cobra, ninguém sabe disso aqui. Só na hora que sofre um acidente, aí ele não quer saber quem vem socorrer. Se é o Águia ou se é o setor privado. Então aí eu vejo um campo enorme para se começar. A rodovia. Agora, a rodovia é uma linguiça, né? Como é que faz? Isso tem várias aeronaves. Agora vai atender só a rodovia? E os municípios em volta? Então tem muito campo para isso. Precisa trazer os prefeitos para o trabalho. Trazer o SAMUS, que tem dinheiro federal, para junto desse sistema. Então tem que conversar todo mundo. Montar um hospital de referência num centro ali, que é um centro de vários municípios. Talvez patrocinado por uma concessionária, sei lá. Então nós temos um modelo de negócio que pode estar surgindo aí. Esse é um desafio para a gente, para poder atender melhor a população. Tá certo? E aí a gente poder se adequar às novas normas. Porque eu estou com bastante receio do ano que vem já não autorizarem mais o Águia a fazer resgate. Porque a hora que sair lá obrigado a ter piloto e copiloto e o médico e enfermeiro sentado, acabou o Águia. Porque eu não tenho aeronave para atender. Adequada. Preciso comprar. Por mais que queira, a Elibras, a Airbus não tem aeronave na prateleira. Precisa de tempo, planejamento. A gente está tentando. Caminhamos um projeto há 2 anos de 120 milhões para comprar esses helicópteros, mas não passa. Comunicação com órgãos de solo, né? Falei aqui já. Gente, concessionária não é concorrência para a gente. Muita gente fala isso para eles não tem concorrência. Como já falamos aqui, é todo mundo integrado fazendo o mesmo serviço. Desde que é coordenado. Não sei se vocês sabem, hoje nós temos o maior centro de comunicações da América Latina. Na Polícia Militar de São Paulo. E lá está integrado o 92, que é o SAMU. Né? O 93, o Bombeiro. Né? E demais órgãos aí de defesa civil, etc. E conectado aí são o CICC. CICCR, que o Beni, o Coronel Beni ali foi chefe lá, montou aquilo. Né? E está integrado ao sistema. Podemos usar para atendimento de catástrofes. Existe a estrutura. Mas as pessoas não sabem. Ficam brigando. Qual a forma do despacho, qual que não sei o quê, não. Não pode o SAMU despachar o bombeiro não pode despachar. Então, sabe essas coisas? Precisa, mais uma vez, mudar um pouco as ideias. E, aí sim, a gente chegar no nível que eles estão de poder fazer um resgate noturno. E atender a nossa demanda reprimida, que é o caso clínico. E aí me desculpe que é da área médica, eu também me confundo um pouco com isso. A gente tem que separar, que eu acho que eles separaram bem, né? O que é primário e o que é secundário. Lá não é trauma e caso clínico, né? Lá é primário e secundário. Ou seja, o que é grave e o que é menos grave. Talvez a gente precisa mudar um pouco esse conceito aqui. Porque aqui dá a ideia de que caso clínico não é grave, quando às vezes é muito mais grave. Esse é o problema. Então o 92 aqui, às vezes a gente não dá valor para o 92. Que é o SAMU. A prioridade é o 93, que é o bombeiro. É isso aí, gente. Nosso lema é voar com qualidade e segurança. Né? Vou deixar aqui meus contatos. Obrigado. Obrigada, comandante. Temos perguntas ao nosso comandante Falcone? Senhores? Belíssima palestra, não? Senhores? Como o comandante Falcone já comentou, agradeço muito a participação do senhor. A palestra do Dr. Galesso ficará para após o almoço. Aqui pergunta. Ali, por favor.
O pessoal que estava na ANAC tratando esses assuntos, eles permanecem, mas o Guerrante já saiu. A RBAC 90, ela estava na discussão da diretoria, foi pega listas, ela retornou, ela está na gerência de operações, já está na gerência agora, fazendo a avaliação técnica, vai subir, então daqui a pouco, mais 3 dias, ela deve ir para audiência. Então, dentro do que o senhor falou, como que a gente pode tratar, sabendo dessa grande dificuldade que existe da regulação, como a gente pode tratar e aí trazer essa força da atividade privada, que a gente sabe que existe a ABAG, existe o Sindicato Nacional dos Aeronautas, tem a ABRAPAC, tem várias associações da aviação civil que podem agregar nesse processo de forma que nos ajude, inclusive, a fazer com que essa regulamentação ela caminhe, se isso pode ser, como o senhor falou, uma solução plausível. Bom, Beni, primeiro eu vou apresentar o Beni para quem não conhece, né? O Beni é coronel, também da PM, foi piloto do Águia durante muitos anos. E a especialidade dele era a parte de regulação, mesmo de regulamentação, etc. Um estudioso nessa área de legislação, né? Trabalhou por bastante tempo na ANAC, ajudou a produzir várias legislações aí, tem trabalhado intensamente para ajudar a evoluir essa legislação aqui. O que acontece aqui no Brasil é o seguinte, que a aviação nossa, ela é dividida, a aviação aqui no Brasil, até por alguns erros conceituais, né, históricos, é a aviação militar e a aviação civil, inicialmente, não é isso, Beni? Né? E depois a aviação pública e privada. A polícia, os órgãos de segurança, eles não são nem uma coisa nem outra. Ele é público, mas é tratado como aviação civil. Então é público-civil. Ou seja, chama parapúblico. E a legislação não trata especificamente da gente. Então isso é uma dificuldade. A gente tem trabalhado bastante isso. Quando ele falou lá de PTO, é o Programa de Treinamento Operacional, que a gente tem utilizado, aprovado, para poder fazer os treinamentos nossos, recheques, habilitação das pessoas, dos profissionais, etc. Né? Eu não vejo outro caminho, Beni, senão político. Não vejo outro caminho senão político. As associações aqui, esta comunidade aqui, tem que se integrar, como ele bem disse aqui. Temos que trazer a agência reguladora, as agências reguladoras, junto com a gente. Eles têm que entender o nosso problema, a gravidade que é, certo? A importância que tem o tema, e a gente liderar esse processo. Porque, no final das contas, quem está sofrendo não é só a gente que é operador, ou gestor do sistema, é a população que precisa do serviço e não tem. E eu acho que isso passa muito fácil, porque o apelo é muito grande. No momento que passa esse país aqui de rediscussão, né, política, de erros históricos, aí, de desmandos e etc., de mau uso do dinheiro público, eu acho que a hora que você chegar com um projeto desse aqui, falar, nós queremos ter como objetivo o que eles têm na Alemanha, eu duvido que isso não passe, que não vai ter o apoio do mundo político. E já estamos trabalhando nisso. Já temos senadores já querendo ajudar, deputados federais, estaduais, nós temos que trazer o mundo político junto. Para aí você conseguir, dentro das agências regulatórias, trazer isso daí. Porque é lamentável isso, eu não sabia. Mas acabar o CAV é lamentável. Notícia nova. Né? CAV é o Comando de Aviação de Estado. Era um órgão federal, um setor nosso, dentro da agência reguladora, lá em cima. Então, infelizmente, Beni, eu não vejo outro jeito. Temos que pegar aqui a BAG, a BRAPAC, a BRAP, todo mundo, temos que pegar, né, trazer, quem sabe a BIND junto, e assim vai. Trazer todo mundo junto para poder levar um projeto lá para cima. Sozinho não vai dar. Eu sei que eu, como comandante da aviação da PM de São Paulo, não consigo. Estou sendo bem claro. Chegamos no nosso limite, passamos dele, inclusive. Seu Mauro quer falar, seu Mauro? Eu queria só colocar uma contribuição. A Airbus entendeu A Airbus e a Elibras entendeu isso há 2 anos atrás, quando nós
fomentamos junto à ABAG a criação de um comitê de transporte aeromédico. Esse comitê ele tem trabalhado em vários eixos. Um deles é essa integração. Aliás, o motivo principal desse evento é esse, ok? Então, na verdade, nós estamos tentando juntar essa comunidade, né? E para que a gente possa ter uma voz ativa. Nós já conseguimos, da atual diretoria da ABAG, que é a Associação Brasileira de Aviação Geral, onde todos nós estamos inseridos, que ela se comprometeu, essa nova diretoria, de realmente usar os seus tentáculos, inclusive com ações políticas. Né? A ABAG está se regenerando, vamos dizer assim, se recuperando uma nova roupagem com essa nova diretoria. Então, o sucesso desse evento aqui mostra que há uma tentativa de integração. Nós vamos fazer outro, vai ter um outro em agosto, durante a Labace, já é um anúncio que eu estou fazendo, para tentar, através desse comitê, desse grupo, levar os nossos anseios. Okay? Tudo isso que está sendo falado vai ser levado para esse comitê. Inclusive, a situação atual da execução desse trabalho vai ser apresentada para o Conselho da ABAG agora em julho, no dia 13 de julho. Está aberto para a gente fazer essa apresentação. Ok? Mais alguém gostaria de perguntar para o comandante? Então, agradeço ao comandante Falcone. Uma salva de palmas, por gentileza. Obrigada.